Então, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre dízima periódica. Primeiro, a dízima periódica, ela pode ser representada dessa forma, indicando que é infinito, os pontinhos, ou então com um tracinho em cima, tá? Indicando que o 15 está se repetindo. Ao invés de repetir o 15, aqui foi usado o tracinho em cima do 15. Então, inicialmente, nós vamos ver essa dízima periódica transformada em fração. Essa é o que nós chamamos de dízima periódica simples. Por quê? Porque todos os números que estão depois da vírgula estão se repetindo. Ó, lá na frente, nós vamos ver aqui o 0,5, aqui o 4. Nós vamos ver a dízima periódica composta. Então, vocês vão ver a diferença. Para transformar em fração, inicialmente, vamos ver os casos em que começa com zero. Então, começando com zero, não vai contar o zero. Para transformar em fração, qual é o número que está se repetindo? O 3. Então, em cima fica o 3. Quantos números eu tenho se repetindo? Só tem um, que é o 3. Então, coloco um 9 no denominador. Então, em forma de fração, fica 3 sobre 9. Nesse outro exemplo, também começa com zero, então não conta. Qual é o número que está se repetindo? O 15. Como está o tracinho em cima do 15, está mostrando que o 15 está se repetindo. Então, no numerador fica 15. E no denominador, eu tenho quantos números se repetindo? O 1 e o 5. Ou seja, eu tenho dois números se repetindo, por isso que ficou 2, 9. A quantidade de número que estiver se repetindo é a quantidade de 9 que você coloca. Como aqui era só 1, 9. Como aqui era 2, 9. Então, esses exemplos que eu dei são exemplos que começam com 0. Vamos ver aqui exemplos que começam com número diferente de 0. Então, já é um pouquinho diferente para você montar a fração. Então, por exemplo, quando você for montar a fração, esse número vai ter que aparecer. Ó. O número que está antes da vírgula, que é o 1, e o número que está se repetindo, que é o 4. Formou 14. Só que desse valor, eu tenho que tirar o que está antes da vírgula, o que não está se repetindo, que é o 1. Então, menos 1. Então, no numerador fica 14 menos 1, que dá 13. E no denominador, eu vou contar só a parte que está depois da vírgula. Eu tenho quantos números se repetindo? Só tem um. Então, eu boto 9. Então, o resultado final, 13 sobre 9. Nesse outro exemplo, o 2, vou colocar aqui, e a parte que está se repetindo, que é 0,5. Então, fica 205. Desses 205, teve um probleminha aqui que apagou a tela. Desses 205, eu tenho que tirar o 2, que está antes da vírgula. Então, fica 205 menos 2. E no denominador, eu vou contar só a parte que está depois da vírgula. Eu tenho os dois números se repetindo. Então, fica 99. Então, a fração final, 205 menos 2, 203 sobre 99. Pronto. Esse outro exemplo que vocês vão ver aqui é sobre dízima periódica composta. Qual é a diferença dessa para a que a gente viu anteriormente? Essa daqui, ó, depois da vírgula, nem todos os números estão se repetindo. Ó, depois da vírgula tem o 2, aí o 5 é quem está se repetindo. Então, isso chama-se dízima periódica composta. Vamos ver, começando com 0 e começando com um número diferente de 0. Como é que é montada a fração? Então, começando com 0, o 0 não vai contar. Então, para eu montar o numerador, eu vou formar o 25. Eu coloco todos os números, menos o 0, porque o 0 não vai contar. Porque 0 antes de número não tem valor. Então, no numerador vai ficar 25, que é o 2 e o 5, menos 2. Para eu botar esse menos aqui, eu vou tirar o número que está se repetindo
Então, ficou só o 2, então, menos 2. Então, no numerador ficou 25 menos 2. E no denominador? Quase a mesma regrinha. Quantos números eu tenho se repetindo? Só tem um, que é o 5. Então, boto um 9. Quantidade de número que está se repetindo é a quantidade de 9 que eu coloco. Por que ficou esse 0? A quantidade de números que não estão se repetindo depois da vírgula. Isso só vale para depois da vírgula. O denominador só olha para os números que estão depois da vírgula. Eu tenho quantos números que não se repetem? Eu tenho só um. Então, 0. Se eu tivesse 2 números, colocaria 2 0. Então, no numerador, ficou 25 menos 2, 23 sobre 90. Eu sempre digo, se você quiser tirar a prova que você fez a fração correta, você pega uma calculadora e divide 23 por 90, que o resultado vai dar esse aqui. Certo? Então, outro exemplo de dízima periódica composta. Por que é composta? Porque depois da vírgula, eu tenho um número que não se repete. Então, para eu montar o numerador dessa fração, eu vou juntar tudo. A parte que está antes da vírgula, que é 1, e o 43, que é o 4 e o 3 se repetindo. Ficou 143. Então, para eu subtrair, ó, eu tiro somente o número que está se repetindo. Quando eu tirar o número que está se repetindo, sobrou 14. Então, menos 14, certo? Por que aqui embaixo ficou 90? Eu tenho um número se repetindo, coloco um 9. E depois da vírgula, para botar o denominador, não vale a parte que está antes da vírgula, não, só o que está depois. Depois da vírgula, eu só tenho um número que não se repete, que é o 4. Então, boto um 0. 143 menos 14, 129 sobre 90. Trazendo outro exemplo aqui, para finalizar. Ó, dízima periódica composta. Por que é composta? Porque antes da vírgula tem um número que não se repete. Então, como aqui é 0, não conta o 0. Para eu montar a fração, eu vou juntar o 5 com o 21 que está se repetindo. Formou 521. Menos quanto? Quando eu tiro o número que está se repetindo, sobrou só 5. Então, menos 5. Por que aqui embaixo ficou 99? Porque eu tenho 2 números se repetindo. Então, coloco 2 9. E aqui depois da vírgula, eu só tenho um número sem repetir. Então, boto um 0. Então, 521 menos 5, 516 sobre 990. E para finalizar, esse último exemplo, ao invés de usar o 37 se repetindo, eu botei o tracinho em cima do 37. Tá mostrando que o 37 está se repetindo. Então, para você montar a fração, o 0 não conta. Vai ficar o 25 e o 37 junto, 2.537, menos quanto? Eu tiro apenas o número que está se repetindo, que é o que está com o tracinho em cima. Menos 25, né? Porque o 0 não vai contar. Menos 25. E no denominador, eu tenho quantos números se repetindo? 2. Então, coloco 2, 9. E aqui depois da vírgula, eu tenho quantos números que não se repete? 2 também. Então, coloco 2, 0. Então, resultado, 2.537 menos 25, 2.512 sobre 9.900.